Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Agora vamos estudar Êxodo capítulo 28, que vai falar as roupas dos sacerdotes. Ele vai falar assim: O Senhor disse a Moisés: Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes. Façam roupas de sacerdotes para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza. Então, o que acontece aqui, né? Arão e os seus filhos seriam consagrados a sacerdotes para servirem os filhos de Israel. Então, estas seriam suas principais funções: oferecer sacrifícios sobre o altar do holocausto, ensinar as leis divinas, interceder pelo povo, julgar as causas, né, do povo. Além disso, no interior da tenda sagrada deveriam queimar incenso 2 vezes ao dia. Tinha que manter o candelabro aceso e reportar os pães da mesa da proposição, né? Então, o Senhor Jesus, ele assumiu a função de nosso sumo sacerdote, né? Ele assumiu a função e nos tornou seus sacerdotes. Está lá em Apocalipse capítulo 16, isso aí. Para nos dar esse privilégio, né? Não oferecendo o animal no altar, mas a si mesmo, como um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Então, ele falou lá: façam roupas de sacerdote. Então, as roupas, as vestes sacerdotais, era a fim de destacar a separação, né, dos sacerdotes para o serviço sagrado. Deus idealizou uma vestimenta que os honrava, os diferenciava dos demais homens. Então, esses trajes deveriam ser feitos com os mesmos materiais usados no tabernáculo, pois, além de beleza, mostraria também a mesma santidade do lugar. As vestes que cobrem o cristão é, nos cobre de honra, né? Distinção, né? É, mostra o nosso testemunho, nosso temor, a nossa fidelidade, a maneira como nós nos vestimos, né? Então, vai mostrar essa distinção, vai mostrar essa honra a Deus, a santidade ao nome de Deus, né? Então ele vai falar o seguinte: chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade, mande que façam as roupas de Arão para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Então, além de Deus dar os recursos para o povo contribuir para a construção do tabernáculo, como nós já vimos, Deus também dá habilidade, sabedoria para que esse tabernáculo e tudo que pertence a ele, incluindo as roupas sacerdotais, sejam feitas com sabedoria, né? As pessoas vão receber a sabedoria, o talento para fazer. Então, é Deus quem enche do espírito de sabedoria o ser humano. Tudo vem de Deus, nada vem de nós. A oferta que eles davam veio de Deus. A sabedoria para fazer cada móvel veio de Deus. A sabedoria para costurar e confeccionar as roupas veio de Deus. Deus nos chama para fazer a sua obra. Ele nos capacita para fazer a sua obra. Então, o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas não podiam se vestir como bem entendesse, né? Quando eles ministravam no tabernáculo. Tinha que usar as roupas que Deus havia planejado para eles. Não apenas o lugar do culto, os móveis que pertenceriam ao culto, mas também até mesmo as vestes. As vestes que os ministros do culto usariam. Então, tudo era especificação do próprio Deus. E ele vai dizer: mande que faça um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdotes para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Então, o peitoral era uma peça quadrada de tecido dourado que tinha um comprimento e a largura de um palmo. Um palmo. Sobre ele havia uma placa em ouro.
né, onde estavam encravadas 12 pedras naturais de diferentes núcleos. Então, as pedras eram esculpidas individualmente e elas continham os nomes das tribos de Israel, formando assim uma espécie de memorial. Isso fez com que, ao entrar no Santo dos Santos, o sacerdote apresentasse continuamente as tribos de Israel ao Senhor. Então, as pedras preciosas figuram ali os filhos de Deus, os filhos de Deus. Né? Apesar de diferentes uns dos outros, refletem a sua imagem e semelhança de Deus. Então, além disso, possui seu brilho, né? Sua pureza, sua beleza. Então, era usada na altura do coração, o peitoral ali demonstrava amor infinito ao Altíssimo, né? O amor infinito também do Altíssimo para com nós, para com seu povo. Então, é um amor que não tem explicação, né? O amor do nosso Deus pelos seus filhos, pelo seu povo, né? Pela a sua igreja. E ele vai dizer o seguinte: os artesãos farão o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro, e os enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. Então, a estola sacerdotal tinha duas ombreiras confeccionadas em ouro, em tecido nas cores azul, púrpura e carmesim, em linho fino torcido. Então, sobre essas ombreiras eram encravadas em ouro duas pedras de ônix lapidadas. Em cada uma delas foi gravado o nome de 6 tribos de Israel. Então a peça foi mantida no interior do tabernáculo e utilizada apenas em cerimônias especiais, né, como nos pronunciamentos. Então, isso tudo representa Deus, que carrega seus filhos, né, com seu poder, remete ainda ao Senhor Jesus, que tira os fardos dos sobrecarregados e coloca sobre os seus próprios ombros. Ele vai falar: quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, Senhor, sempre lembre do meu povo. Então, os nomes dos filhos de Israel deveriam ser carregados por Arão junto ao peito e coração, para que ele nunca se esquecesse do seu papel espiritual, né, diante do soberano Deus e diante do povo. Então, a vida de um servo deve ser permanentemente comprometida com fé, intercessão e zelo pelos aflitos. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel, forte, né? Urim e Tumim eram pedras que ficavam presas no peitoral, né, da indumentária sacerdotal, para revelar a vontade de Deus. Essas pedras significam luz e perfeição. Um sacerdote, ele usaria para consultar a Deus a respeito de alguma situação difícil. Então, ela, em hebraico, Urim e Tumim contém a primeira e a última letra do alfabeto, alfa e ômega, que indicam ali a superioridade do Senhor Jesus. Né? Hoje simbolizam a direção do Espírito Santo para aquelas pessoas que o têm. Ele vai dizer: a sobrepeles roupa que vai por cima do manto sacerdotal será tecida inteiramente de fios de lã azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a borda, coloque aplicações de forma de romãs, feita de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essas sobrepeles quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença, no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som dos sininhos será ouvido e Arão não será morto. Então, o que acontece? Né? O manto era da cor azul, né?
e representava a espiritualidade de quem usava. Então, a principal função dessas campainhas, desses sininhos, era sinalizar o movimento do sumo sacerdote. Quando ele adentrava no local, no tabernáculo, no santuário, ali para oferecer as orações no altar de incenso. Então, tinha esses sininhos, né? A marcação dos seus passos pelas campanhas indica que enquanto caminhamos neste mundo, recomendamos ter ouvidos sensíveis à voz do Senhor Deus. As romãs simbolizam os frutos do Espírito de Deus gerados à medida que seguimos as suas orientações. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Então, o sumo sacerdote usava uma lâmina de ouro como um diadema preso à testa, e nesta lâmina teria a inscrição Santidade ao Senhor. Quer dizer, isso indica que aquele servo era um instrumento especial usado por Deus para abençoar o povo. Então, dessa forma, eram exigidas dele consagração pessoal, dedicação a Deus, né, ao seu serviço, reverência e, sobretudo, exemplo ao povo. A santidade, ela manifesta-se, é, ela mostra o zelo, né? O zelo diário com a vida espiritual. A santidade daqueles que são de Deus é vista também na escolha das amizades que fazem, nas conversas, comportamento. Portanto, a santidade não pode ficar restrita à igreja. Ao contrário, é lá fora que deve ser contemplada, né? Por aqueles que estão longe de Deus ainda. A gente tem que dar bom testemunho. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. As vestes sacerdotais. Então, a mitra era um turbante feito de linho fino, usado apenas pelo sumo sacerdote, né? Ela representa a mente externa para a vontade divina. Da mesma forma, aqueles que valorizam a salvação buscam, por meio do Espírito de Deus, ter a mente do Senhor Jesus, né? Se na mente do Senhor Jesus não há pensamentos pecaminosos, então na mente daqueles que pertencem a Ele também não há. Então Deus sabe que todas as ações humanas são fruto dos pensamentos. Por isso, Ele deseja que seus filhos pensem de forma pura e assim protejam o seu destino eterno, né? Sua caminhada na fé. Para os filhos de Arão, façam túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Então, a roupa do sacerdote já era mais simples, né, comparado ao do sumo sacerdote. Então, dá para você ver a diferença, né, entre ambos. Era uma túnica, um cinto e um turbante simples, né? A roupa era muito simples, a roupa do sacerdote, diferente do sumo sacerdote. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Arão e os seus filhos deverão usá-los sempre que entrarem na tenda da minha presença ou quando chegarem perto do altar, para servirem como sacerdotes no lugar santo. Deste modo, eles não se arriscarão a morrer por mostrarem a sua nudez. Arão e os seus descendentes obedecerão a essa ordem para sempre. Então, calções de linho cobriam a nudez dos sacerdotes. Sem essas peças, não seria possível cumprir o serviço sagrado, porque Deus ele preserva, né? Ele preserva a decência, né, dos trajes sacerdotais. Por isso, o comprimento dos calções ia da cintura até as coxas, né? Então, do mesmo modo, o Senhor Deus, ele está atento à nossa vida para ver se estamos espiritualmente bem, né? Vivendo a nossa vida espiritual. Para cobrir a nossa nudez, ele oferece vestes brancas de justiça. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, se eu não me engano, versículo 18. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos meditar em Êxodo capítulo
29. Deus abençoe.